Isadora Duarte nunca imaginou que seu destino mudaria em uma manhã fria de outono. Naquele instante, ela ainda não sabia que o homem que pisaria em sua pequena casa naquela noite carregava um segredo capaz de transformar toda a sua vida. Mas, anos depois, quando lembrava daquele dia, ela sempre dizia que o destino havia batido à porta. Literalmente. Porque foi exatamente isso que aconteceu. A pequena casa de madeira onde Isadora vivia ficava no fim de uma estrada de terra, cercada por campos simples e algumas árvores antigas que pareciam tão cansadas quanto os moradores daquele lugar. O vento frio passava pelas frestas das janelas, trazendo consigo o cheiro da terra úmida. Isadora estava ajoelhada no pequeno quintal, tentando arrancar algumas ervas daninhas do solo endurecido. Suas mãos estavam sujas de terra e o vestido simples que usava já havia perdido a cor original havia muito tempo. Ela tinha apenas 23 anos. Mas os anos de dificuldades haviam lhe dado um olhar mais maduro do que o de muitas mulheres da cidade. Dentro da casa, seu pai tossia. Aquele som era constante agora. Uma tosse pesada, profunda, que fazia Isadora sentir um aperto no peito sempre que a ouvia. Seu pai havia passado a vida trabalhando duro, e agora o corpo cobrava o preço. Ela se levantou lentamente, limpando as mãos no avental. Seus 2 irmãos mais novos corriam pelo quintal rindo, como se o mundo ainda fosse leve para eles. Isadora os observou por alguns segundos. Ela queria proteger aquela alegria, mas sabia que não conseguiria por muito tempo. As dívidas estavam crescendo, a comida estava ficando cada vez mais escassa e as pessoas que cobravam dinheiro não eram conhecidas por sua paciência. Naquela noite, o vento estava mais forte do que o normal. O fogo da lareira estalava dentro da pequena sala, iluminando as paredes simples da casa. Isadora estava sentada à mesa, costurando um pedaço de tecido antigo para transformá-lo em roupa para seu irmão menor. Seu pai estava sentado perto do fogo. O rosto dele parecia mais cansado a cada dia. Isadora, ele disse com dificuldade. Ela levantou os olhos. Sim, pai. Ele demorou alguns segundos antes de continuar. Talvez seja a hora de pensar em casamento. As palavras caíram na sala como uma pedra. Isadora ficou em silêncio. Ela sabia que aquele momento chegaria. Na vila, muitas mulheres se casavam cedo, mas nunca imaginou que seu pai diria aquilo daquela forma. Um bom homem poderia cuidar de você, ele continuou, e ajudar sua família. Isadora abaixou os olhos para o tecido em suas mãos. Ela sabia o que aquilo significava. Não era sobre amor. Era sobre sobrevivência. Mais tarde, naquela noite, quando todos já dormiam, Isadora permaneceu acordada. Uma pequena vela iluminava o livro antigo que ela segurava. Era um livro emprestado por um professor da vila. Falava sobre cidades distantes, grandes casas, estradas novas e invenções que mudavam o mundo. Às vezes, Isadora imaginava como seria viver em um lugar assim. Um lugar onde as pessoas não precisassem contar moedas antes de comprar pão. Foi então que ouviu a batida na porta. Toque, toque, toque. Não era uma batida tímida, era firme, segura. Isadora levantou a cabeça. Seu pai também ouviu. Ele pegou o velho casaco e foi até a porta. Quando a abriu, um homem alto estava parado do lado de fora. A luz da lua iluminava parcialmente seu rosto. Ele usava roupas simples de viagem e um casaco escuro coberto de poeira da estrada. Mas havia algo em sua postura que não parecia comum. Algo calmo, seguro. Ele retirou o chapéu lentamente. Boa noite, disse com uma voz grave. Isadora se levantou. O homem olhou diretamente para ela. Meu nome é Augusto de Valmont. O nome não significou nada para Isadora naquele momento. Ele continuou. Sou viúvo e vim fazer uma proposta. O silêncio tomou conta da casa. O pai de Isadora franziu a testa. Proposta? O homem assentiu.
Então disse com toda a calma do mundo: quero me casar com sua filha. O coração de Isadora disparou. Ela mal conhecia aquele homem, nunca o havia visto antes. Por quê? Ela perguntou finalmente. O homem a observou por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo. Então respondeu: porque acredito que você é mais forte do que imagina. O pai de Isadora cruzou os braços. E o que você oferece em troca? Augusto respondeu sem hesitar. Pagarei todas as dívidas da família. Isadora sentiu o ar fugir de seus pulmões. Dívidas. Aquela palavra pesava mais do que qualquer promessa. Se recusasse, sua família poderia perder tudo. Se aceitasse, estaria entregando seu futuro a um homem que mal conhecia. Augusto parecia perceber o conflito em seu olhar. Não precisa responder agora, ele disse. Pense com calma. Durante os dias seguintes, a vila inteira parecia falar sobre aquilo. Um homem misterioso, um viúvo, uma proposta de casamento inesperada. Alguns diziam que ele era um homem honesto. Outros diziam que algo não parecia certo. Isadora não sabia em quem acreditar. Mas cada vez que olhava para seus irmãos e ouvia a tosse de seu pai, sentia o peso da decisão. E antes de continuar essa história, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas descubram histórias emocionantes como esta. Agora vamos descobrir o que Isadora decidiu. No amanhecer do quarto dia, Isadora saiu para o quintal. O sol nascia lentamente no horizonte e Augusto estava esperando, ao lado de uma carruagem simples. Ele não parecia pressioná-la. Apenas aguardava. Isadora respirou fundo. Seu coração estava dividido, mas havia momentos na vida em que o destino exigia coragem. Ela caminhou até ele e disse: eu aceito. Augusto apenas inclinou a cabeça, como se respeitasse o peso daquela decisão. Ele estendeu a mão. Isadora a segurou. E naquele momento, sem saber, ela havia acabado de entrar em uma história muito maior do que poderia imaginar. Porque o homem que parecia apenas um viúvo humilde escondia um segredo que mudaria completamente sua vida, e a verdade sobre ele ainda estava esperando para ser revelada. O som das rodas da carruagem ecoava pela estrada silenciosa enquanto Isadora observava o caminho desaparecer atrás deles. Cada metro percorrido parecia afastá-la um pouco mais da vida que sempre conheceu. A pequena vila onde crescera já havia sumido no horizonte. Sua família agora estava longe. E pela primeira vez, ela sentiu o verdadeiro peso da escolha que havia feito. O homem sentado ao seu lado era agora seu marido, Barão Augusto de Valmont. Ainda assim, ele parecia apenas um homem comum. Vestia roupas simples de viagem, sem qualquer sinal de riqueza ou luxo. Se alguém os visse na estrada, pensaria que eram apenas duas pessoas comuns seguindo para uma nova vida. Mas Isadora não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais naquele homem. Algo que ele ainda não havia contado. O dia avançava lentamente. Campos abertos davam lugar a estradas cercadas por árvores altas. O vento soprava entre os galhos, criando um som suave que acompanhava o trotar dos cavalos. Isadora manteve o olhar na paisagem por algum tempo antes de finalmente quebrar o silêncio. Para onde estamos indo? Augusto segurava as rédeas com firmeza. Ele parecia confortável na estrada, como alguém acostumado a longas viagens. Para minha propriedade. Isadora esperou alguns segundos. Fica longe? Um pouco. A resposta foi curta, mas não rude. Augusto falava pouco. Cada palavra parecia escolhida com cuidado. Depois de algumas horas de viagem, eles pararam perto de um pequeno riacho. Os cavalos beberam água enquanto Augusto descia da carruagem. Ele acendeu um pequeno fogo com rapidez e habilidade. Isadora percebeu que ele fazia aquilo como alguém acostumado a viver longe de cidades. Ele não parecia um homem da aristocracia. Parecia alguém que sabia trabalhar com as próprias mãos. Augusto entregou a ela um pedaço de pão e queijo.
Não é muito, mas deve ajudar. Isadora agradeceu com um pequeno sorriso. Enquanto comiam, ela decidiu perguntar algo que estava em sua mente desde o início. Por que eu? Augusto levantou os olhos. Como assim? Existem muitas mulheres que poderiam aceitar um casamento com um barão, ela disse. Mulheres ricas, mulheres da cidade, mulheres que sabem viver nesse mundo. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. O fogo crepitava entre eles. Finalmente ele respondeu. Porque essas mulheres veriam apenas meu título. Isadora franziu a testa. E eu não? Não, disse ele. Isadora não soube o que responder. Algo na maneira como ele falava parecia sincero, mas ainda havia mistério em suas palavras. A viagem continuou por mais 2 dias. O caminho ficou cada vez mais isolado. As estradas desapareceram. Agora, eles seguiam por trilhas estreitas entre colinas e florestas. Isadora começou a se perguntar se realmente existia uma propriedade no fim daquela jornada, ou se ela havia cometido um erro. Mas Augusto permanecia calmo, seguro, como alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Na terceira manhã, o ar estava mais frio. Uma leve neblina cobria a paisagem. Augusto desacelerou os cavalos. Seus olhos estavam fixos à frente. Isadora percebeu uma mudança em sua expressão. Era quase nervosismo. Estamos chegando, ele disse. A carruagem subiu lentamente uma colina. O caminho parecia terminar ali, mas quando alcançaram o topo, Isadora prendeu a respiração. Diante deles se abria um vale enorme, verde, silencioso, protegido por colinas e florestas antigas. No centro daquele vale, erguia-se uma enorme mansão. Não era apenas uma casa, era uma construção impressionante, feita de pedra clara e madeira trabalhada. Grandes janelas refletiam a luz da manhã. Jardins bem cuidados cercavam a propriedade. Estábulos e outras construções menores estavam espalhados ao redor. Parecia um pequeno reino escondido. Isadora agarrou a lateral da carruagem. O que é isso? Augusto observava a paisagem com expressão tranquila. Minha casa. Isadora virou o rosto lentamente para ele. Você disse que tinha uma propriedade. E tenho. Isso não é uma propriedade, ela disse, quase sussurrando. Isso é uma mansão. Augusto permaneceu em silêncio. Era como se estivesse esperando aquele momento desde o início. A carruagem começou a descer a colina em direção ao vale. Conforme se aproximavam, Isadora percebeu algo ainda mais surpreendente. Funcionários caminhavam pela propriedade, homens trabalhando, jardineiros cuidando das plantas, criados organizando a entrada da casa. Aquilo não era apenas uma casa rica, era uma propriedade enorme, um lugar que parecia existir há gerações. A carruagem finalmente parou diante da escadaria principal da mansão. A porta se abriu imediatamente. Um homem elegante desceu os degraus rapidamente. Ele parecia aliviado. Senhor Valmont. Finalmente, o senhor voltou. Isadora observou a cena. A maneira como aquele homem falava não deixava dúvidas. Ele estava acostumado a obedecer. Augusto desceu da carruagem. Sua postura mudou. Não era mais apenas o homem simples da estrada. Agora havia autoridade em seus movimentos. Ele ajudou Isadora a descer. Então disse calmamente, bem-vinda à sua nova casa. Isadora ficou parada por alguns segundos. Seu coração batia rápido. Tudo aquilo parecia irreal. Ela havia se casado com um homem que parecia humilde. Um homem que viajava com roupas simples e falava pouco, mas agora estava diante de uma verdade impossível de ignorar. Augusto não era apenas um viúvo solitário, ele era um dos homens mais ricos que ela já tinha visto. Isadora olhou diretamente para ele. Você mentiu para mim. Augusto manteve o olhar firme. Não, ela cruzou os braços. Você disse que não era rico. Ele respondeu calmamente. Eu disse que não era rico em ouro. Isadora ficou ainda mais confusa. Então o que você é? Augusto respirou fundo, como se finalmente estivesse pronto para revelar algo.
Sou herdeiro de uma das maiores propriedades desta região. Isadora ficou em silêncio. Sua mente tentava entender tudo. Então veio a pergunta que realmente importava. Por que esconder isso de mim? Augusto olhou para a mansão. Depois voltou o olhar para ela. Por que eu precisava saber se alguém poderia me escolher, sem saber quem eu realmente sou? Isadora sentiu um aperto no peito. Então tudo aquilo era um teste? Ela havia sido parte de uma prova? Antes que pudesse responder, a grande porta da mansão se abriu novamente. E uma voz elegante ecoou pelo hall de entrada. Então você finalmente voltou, Augusto. Uma mulher apareceu no topo da escadaria. Vestida com roupas finas, seu olhar analisava Isadora de cima a baixo, frio, calculista. E vejo que trouxe companhia. Augusto apertou levemente a mão de Isadora. Esta é minha esposa. O silêncio caiu sobre o salão. A mulher levantou lentamente uma sobrancelha. Sua esposa? Ela desceu os degraus com calma, parou diante de Isadora. Seu sorriso era educado, mas seus olhos não eram. Que interessante. Isadora percebeu naquele momento uma verdade que não havia considerado. Casar com Augusto não significava apenas entrar em uma nova casa. Significava entrar em um mundo cheio de poder. Um mundo onde nem todos aceitariam sua presença. E aquela mulher, claramente era apenas o começo dos problemas. Mas o que Isadora ainda não sabia era que aquela mulher tinha planos próprios para a fortuna do barão. E faria qualquer coisa para garantir que aquele casamento não durasse. E a verdadeira batalha de Isadora ainda estava apenas começando. O grande salão da mansão parecia ainda maior agora que o silêncio havia tomado conta dele. Isadora sentia como se todos os olhos estivessem sobre ela. Mesmo que naquele momento apenas 3 pessoas estivessem ali. Augusto, a mulher elegante diante dela e ela mesma. A mulher observava Isadora com um sorriso fino nos lábios, mas seus olhos analisavam cada detalhe como se estivesse julgando algo muito importante. Seu vestido era de um tecido caro, de um azul profundo que refletia a luz dos grandes candelabros do salão. Ela parecia pertencer perfeitamente àquele lugar, diferente de Isadora, que ainda usava um vestido simples de viagem. Augusto falou primeiro. Isadora, esta é Beatriz de Alencar. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Minha tia. A mulher inclinou a cabeça levemente. Tia, e também responsável por administrar parte dos negócios da família enquanto Augusto esteve ausente. A maneira como ela disse aquilo soou quase como uma lembrança de autoridade. Beatriz voltou o olhar para Isadora. Então, você é a esposa dele. Não era uma pergunta. Era uma avaliação. Isadora manteve a postura firme, mesmo sentindo o peso daquele olhar. Sim, sou. Beatriz caminhou lentamente ao redor dela, como alguém analisando uma peça rara. Ou talvez uma peça fora do lugar. Curioso, disse ela calmamente. Augusto sempre foi um homem cuidadoso com suas decisões. Ela parou diante de Isadora novamente, e agora retorna de uma viagem com uma esposa. Augusto cruzou os braços. Minha vida pessoal não precisa de aprovação, tia. Beatriz abriu um pequeno sorriso. Claro que não. Mas seu olhar dizia o contrário. Naquela noite, Isadora foi levada a um dos quartos da mansão. E o que encontrou ali a deixou sem palavras. O quarto era enorme. Uma cama grande com lençóis finos ocupava o centro. Cortinas elegantes cobriam as janelas altas. Um tapete macio cobria o chão. Tudo parecia luxuoso demais para alguém como ela. Isadora caminhou lentamente pelo quarto, passando a mão sobre a madeira trabalhada da mesa. Ela ainda não conseguia acreditar. Dias atrás, estava vivendo em uma pequena casa simples. Agora estava ali, na casa de um barão. Mas aquela sensação de maravilha não durou muito, porque algo dentro dela dizia que aquele lugar escondia problemas, e Beatriz de Alencar parecia ser um deles.
Mais tarde naquela noite, Isadora não conseguia dormir. O silêncio da mansão era diferente do silêncio da pequena vila onde crescera. Ali, tudo parecia mais pesado, mais distante. Ela decidiu caminhar pelos corredores, talvez para entender melhor aquele lugar, talvez para organizar os pensamentos. Enquanto caminhava pelo corredor principal, ouviu vozes vindas de uma sala próxima. Uma porta estava entreaberta. Isadora não pretendia ouvir nada, mas, quando reconheceu a voz de Beatriz, parou. Isso é um erro, dizia Beatriz. Um grande erro. A voz de Augusto respondeu calma, mas firme. Ela é minha esposa. Uma camponesa, respondeu Beatriz irritada. Você trouxe uma mulher sem nome, sem posição, para dentro desta casa. Isadora sentiu o coração apertar. Ela não entende este mundo, continuou Beatriz. As pessoas da cidade vão rir de você. Isso não me importa. Mas deveria importar, disse Beatriz, porque seu nome carrega mais do que apenas sua vida. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Então Beatriz falou novamente, sua voz agora mais baixa, mais perigosa. Existem pessoas interessadas nesta propriedade. Isadora franziu a testa. Pessoas poderosas, investidores, homens que esperam que você tome decisões inteligentes. Augusto respondeu imediatamente. Minha vida pessoal não está à venda. Beatriz soltou uma pequena risada. Tudo está à venda, Augusto. Sempre esteve. Isadora sentiu um frio. Ela começou a entender que aquela mansão não era apenas uma casa. Era parte de algo muito maior, muito mais complicado. No dia seguinte, Isadora encontrou Augusto nos jardins da propriedade. O lugar era ainda mais bonito à luz do sol. Árvores antigas cercavam caminhos de pedra. Flores coloridas estavam espalhadas por todo o jardim. Parecia um lugar tranquilo, mas Isadora sabia que as coisas não eram tão simples. Ela caminhou até ele. Sua tia não gosta de mim. Augusto soltou um pequeno suspiro. Beatriz não gosta de muitas coisas, especialmente quando não consegue controlá-las. Isadora olhou diretamente para ele. Ela disse que existem pessoas interessadas nesta propriedade. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo o quanto deveria contar. Então respondeu, existem empresas tentando comprar parte destas terras. Elas querem explorar madeira, construir ferrovias, abrir caminhos comerciais. Isadora franziu a testa. E você? Eu não quero destruir este lugar. Ele olhou ao redor, para as árvores, para os campos. Meu pai construiu tudo isso com cuidado. Não vou entregar a qualquer pessoa que ofereça dinheiro. Isadora finalmente entendeu. Aquele lugar era mais do que riqueza. Era um legado, mas também era um alvo. Naquela tarde, enquanto caminhava pela propriedade com uma das criadas, Isadora percebeu algo curioso. Alguns funcionários observavam ela com curiosidade. Outros pareciam desconfiados, mas nenhum deles parecia hostil. Na verdade, alguns até sorriam. Talvez porque viam nela alguém diferente. Alguém que não parecia pertencer totalmente ao mundo da aristocracia. E talvez isso fosse algo bom. Mas naquela mesma noite, Beatriz estava em seu escritório particular, sentada diante de um homem elegante que acabara de chegar à mansão. Ele usava roupas caras e um sorriso calculado. Então, disse ele calmamente, o barão realmente se casou. Beatriz cruzou os braços. Sim, e isso complica nossos planos. O homem inclinou a cabeça. Talvez não. Beatriz levantou uma sobrancelha. O que quer dizer? O homem abriu lentamente uma pasta de documentos sobre a mesa. Existem maneiras de resolver casamentos inconvenientes. Beatriz observou os papéis. Um sorriso frio apareceu em seu rosto. Interessante. Ela fechou a pasta. Muito interessante. Enquanto isso, Isadora observava a lua pela janela de seu quarto, sem saber que naquele mesmo momento
Alguém naquela casa já estava planejando destruir seu casamento e tirar dela tudo o que acabara de conquistar. A batalha de Isadora naquele lugar estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Isadora começou a entender que viver naquela mansão era muito diferente de simplesmente morar em uma casa grande. A propriedade tinha vida própria. Funcionários iam e vinham pelos corredores. Homens trabalhavam nas terras. Criadas organizavam a casa como se cada detalhe fosse parte de um grande mecanismo. E no centro de tudo aquilo estava Augusto, o barão. Mas algo que surpreendeu Isadora foi perceber que ele não se comportava como muitos homens ricos que ela imaginava. Ele conversava com os trabalhadores, perguntava sobre as plantações, andava pelos campos como alguém que realmente se importava com o lugar. E pouco a pouco, Isadora começou a perceber que aquela propriedade não era apenas um símbolo de riqueza. Era um legado, algo que Augusto queria proteger. Mesmo assim, a presença de Beatriz continuava sendo um problema. Ela raramente dizia algo diretamente ofensivo, mas suas palavras sempre tinham um tom sutil de desprezo, como se estivesse apenas esperando o momento certo para provar que Isadora não pertencia àquele mundo. E esse momento chegou mais rápido do que Isadora esperava. Era uma manhã fria, quando Augusto entrou no salão principal com uma carta nas mãos. Ele parecia pensativo. Isadora estava sentada perto da janela, observando o jardim. "Precisamos ir para a cidade", disse ele. Ela levantou os olhos. "Cidade?" "Sim." Ele colocou a carta sobre a mesa. "Há um evento importante acontecendo esta semana." Isadora franziu a testa. "Que tipo de evento?" Augusto respirou fundo. "Um encontro da elite da região. Empresários, políticos, investidores." Ele olhou diretamente para ela. "Pessoas que têm interesse nas minhas terras." Isadora entendeu imediatamente. "E você quer que eu vá com você?" "Sim." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Sua tia vai adorar isso." Augusto soltou um pequeno sorriso. Na verdade, foi ideia dela. Isadora suspirou. Claro que foi. 2 dias depois, uma elegante carruagem deixou a propriedade do barão e seguiu pela estrada em direção à cidade. Durante a viagem, Isadora permaneceu em silêncio. Ela não tinha medo de trabalho duro, não tinha medo de enfrentar dificuldades. Mas enfrentar pessoas ricas e poderosas era algo completamente diferente. Augusto percebeu sua preocupação. "Você não precisa provar nada para eles." Isadora olhou para ele. "Eu sei. Mas eles vão tentar provar que eu não pertenço a este lugar." Augusto não respondeu, porque ambos sabiam que aquilo era verdade. Quando a cidade finalmente apareceu no horizonte, Isadora ficou impressionada. Era muito maior do que qualquer lugar que ela já tinha visto. Prédios de pedra, lojas movimentadas, carruagens passando pelas ruas, homens de terno conversando nas calçadas. Era um mundo completamente diferente da pequena vila onde ela cresceu. A carruagem parou diante de um grande prédio iluminado. Augusto desceu primeiro e ajudou Isadora. Ela estava usando um vestido elegante que uma das costureiras da propriedade havia preparado. Mesmo assim, Isadora ainda se sentia deslocada. Assim que entraram no grande salão, as conversas diminuíram. As pessoas começaram a observar. Primeiro Augusto, depois Isadora. Sussurros começaram a surgir pelo salão. "É ela, a nova esposa do barão. Dizem que veio de uma vila pobre." Isadora ouviu alguns comentários, mas manteve a postura firme. Ela não daria a ninguém o prazer de vê-la desconfortável. Augusto caminhava com confiança, cumprimentando algumas pessoas, conversando brevemente com outras, até que uma voz elegante interrompeu o momento. "Augusto." Os dois se viraram. Era Beatriz. Ela estava impecável em um vestido escuro e luxuoso. Ao lado dela estava um homem alto de cabelos grisalhos e olhar calculista. "Este é senhor Eduardo Montenegro", disse Beatriz.
um importante empresário interessado em investir na região. O homem estendeu a mão para Augusto. Um prazer finalmente conhecê-lo, barão. Depois olhou para Isadora. Seu sorriso era educado, mas frio. E esta deve ser sua esposa. Isadora assentiu. Sim. Montenegro inclinou levemente a cabeça. Confesso que fiquei curioso quando ouvi sobre seu casamento. Isadora percebeu o tom escondido naquelas palavras. Ele estava testando. Curioso por quê? Perguntou ela. Montenegro sorriu. Porque homens poderosos costumam fazer escolhas estratégicas. Isadora respondeu calmamente. Talvez o barão apenas tenha feito uma escolha honesta. Algumas pessoas próximas ouviram a resposta e trocaram olhares. Montenegro pareceu surpreso, mas não respondeu. Beatriz observava tudo em silêncio, claramente irritada. Durante o resto da noite, Isadora conversou com várias pessoas, algumas educadas, outras claramente tentando avaliá-la. Mas algo inesperado começou a acontecer. Muitas pessoas perceberam que Isadora não era ignorante. Ela sabia falar, sabia ouvir, sabia pensar. E aos poucos, alguns começaram a respeitá-la, o que irritava profundamente Beatriz. Porque o plano dela era simples: levar Isadora para aquele lugar e deixá-la se humilhar diante de todos. Mas aquilo não estava acontecendo. Mais tarde, naquela noite, enquanto a música tocava no salão, Beatriz se aproximou de Montenegro. Isto não está funcionando, disse ela em voz baixa. Montenegro observava Isadora conversando com algumas pessoas. Talvez tenhamos subestimado a garota. Beatriz apertou o leque nas mãos. Então precisamos de algo mais forte. Montenegro sorriu lentamente. Talvez eu tenha exatamente o que precisamos. Enquanto isso, do outro lado do salão, Isadora observava a cidade pela grande janela. Augusto se aproximou. Você está indo muito bem. Ela olhou para ele. Sua tia não parece concordar. Augusto seguiu o olhar dela. Beatriz conversava discretamente com Montenegro. Ela não vai desistir, disse ele. Isadora respirou fundo. Nem eu. Augusto sorriu levemente. Mas naquele momento nenhum dos dois sabia que Beatriz e Montenegro estavam prestes a fazer um movimento muito mais perigoso. Um movimento que poderia destruir não apenas o casamento deles, mas também tudo que Augusto havia construído. E a próxima revelação mudaria completamente o rumo daquela história. Quando Augusto e Isadora retornaram para a carruagem, as ruas já estavam mais silenciosas. As luzes das casas ainda brilhavam, mas o movimento havia diminuído. Isadora respirou o ar frio da madrugada. O evento havia sido mais difícil do que imaginava, mas também revelou algo importante. Ela não era tão fraca quanto muitos acreditavam, e isso parecia incomodar algumas pessoas, especialmente Beatriz. A viagem de volta para a propriedade aconteceu em silêncio. Augusto parecia pensativo, Isadora também. Havia algo estranho na forma como Beatriz e Montenegro conversavam naquela noite. Algo que parecia mais do que simples interesse nos negócios da família. Augusto, disse Isadora finalmente. Mas sim, você confia no senhor Montenegro? Augusto demorou alguns segundos para responder. Não completamente. Isadora franziu levemente a testa. Então por que ele está tão próximo de sua família? Augusto olhou pela janela da carruagem para a estrada escura. Porque ele representa algo que muitas pessoas querem. Dinheiro rápido. Desenvolvimento rápido. Ele respirou fundo antes de continuar. Montenegro quer comprar uma grande parte das minhas terras. Isadora já imaginava algo assim. Para construir ferrovias, sim, e explorar madeira, e abrir novas rotas comerciais. Isadora cruzou os braços. E você não quer vender? Não, ele respondeu sem hesitar. Essas terras são mais do que números em um contrato. Isadora percebeu algo importante naquele momento. Montenegro não estava interessado apenas em negócios. Ele precisava que Augusto aceitasse o acordo.
e talvez estivesse disposto a pressionar para conseguir isso. Quando chegaram à mansão, o céu já começava a clarear. A propriedade estava silenciosa, mas algo parecia diferente. Um dos funcionários correu até a carruagem assim que ela parou. Barão, precisamos falar. Augusto desceu imediatamente. O que aconteceu? O homem parecia nervoso. Recebemos uma carta esta manhã. Uma carta oficial. Ele entregou o envelope. Augusto abriu rapidamente. Seus olhos passaram pelas linhas do documento. Sua expressão mudou. Isadora percebeu imediatamente. O que foi? Augusto levantou os olhos. Alguém entrou com um pedido legal contra mim, questionando minha capacidade de administrar esta propriedade. Isadora ficou surpresa. Mas por quê? Augusto mostrou o documento. Dizem que meu casamento foi uma decisão irresponsável, que posso estar comprometendo os interesses da propriedade. Isadora sentiu o estômago apertar. Isso foi ideia da sua tia. Augusto não respondeu, mas o silêncio dele já era resposta suficiente. Naquela mesma manhã, Beatriz apareceu no escritório da mansão. Ela entrou com a mesma elegância de sempre, como se nada estivesse acontecendo. Augusto, disse calmamente. Imagino que já tenha visto os documentos. Augusto estava de pé atrás da mesa. Foi você, Beatriz não negou. Fiz o que era necessário. Você está colocando tudo o que nossa família construiu em risco. Isadora entrou na sala naquele momento. Não! Beatriz virou lentamente o rosto para ela. Não estou. Estou protegendo esta propriedade. Isadora cruzou os braços. Destruindo um casamento? Beatriz suspirou. Querida, você nunca deveria ter estado neste casamento. O silêncio tomou conta do escritório. Augusto falou com firmeza. Isadora é minha esposa. E isso não vai mudar. Beatriz caminhou lentamente pela sala. Talvez não dependa apenas de você. Ela colocou alguns papéis sobre a mesa. O conselho da propriedade quer avaliar suas decisões, especialmente depois de seu casamento inesperado. Isadora entendeu naquele momento. Beatriz estava tentando provar que Augusto não era capaz de liderar, e o casamento deles era a desculpa perfeita. Se conseguisse isso, o controle da propriedade poderia mudar de mãos. Mais tarde naquele dia, Isadora caminhava sozinha pelos jardins da mansão. Sua mente estava cheia de pensamentos. Ela sabia que era o alvo principal daquela situação. Beatriz acreditava que ela era fraca, que não pertencia àquele mundo, que não saberia lidar com pressão. Mas Beatriz estava errada. Isadora havia crescido enfrentando dificuldades muito maiores do que festas elegantes e pessoas arrogantes. Ela sabia sobreviver e sabia lutar quando era necessário. Naquela noite, Augusto encontrou Isadora na varanda da mansão. A lua iluminava o vale silencioso. Sinto muito por tudo isso, disse ele. Isadora virou o rosto para ele. Você não precisa se desculpar. Isso não é culpa sua. Augusto parecia preocupado. Eu não queria que você fosse arrastada para esse tipo de conflito. Isadora deu um pequeno sorriso. Acho que já estou nele. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou. Você está arrependida? Isadora pensou por um momento. Depois respondeu com firmeza. Não. Ela olhou para o vale, para as terras, para a mansão. Mas também não vou deixar que tirem isso de você. Augusto a observou. Como pretende fazer isso? Isadora respirou fundo. Se querem me julgar, então vou mostrar exatamente quem eu sou. Augusto sorriu levemente. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele parecia realmente confiante. Mas enquanto os dois conversavam na varanda, Beatriz estava em seu escritório. Montenegro estava sentado diante dela novamente. O processo já começou, disse ele. Em poucas semanas o conselho vai exigir decisões. Beatriz assentiu lentamente. E quando Augusto perder o controle da propriedade, Montenegro abriu um sorriso satisfeito.
as terras estarão disponíveis para negociação. Beatriz olhou pela janela na direção da mansão. E aquela garota? Montenegro deu de ombros. Ela não vai durar muito. Beatriz sorriu. Mas dessa vez havia algo diferente naquele sorriso, porque ela ainda não sabia que Isadora estava prestes a provar que não era apenas a esposa de um barão. Ela estava prestes a se tornar a maior ameaça aos planos deles. E o confronto final estava muito mais próximo do que todos imaginavam. A notícia sobre o questionamento do conselho havia se espalhado rapidamente entre os funcionários e também entre os investidores da região. Alguns estavam preocupados, outros curiosos, e alguns claramente esperando que Augusto perdesse o controle da propriedade. Mas dentro da mansão, algo inesperado estava acontecendo. Isadora não se escondia. Ela não evitava as conversas, nem demonstrava medo. Pelo contrário, começou a caminhar pela propriedade todos os dias. Conversava com os trabalhadores. Perguntava sobre as colheitas, sobre as famílias que viviam nas terras do barão, sobre as dificuldades do inverno. No começo, alguns estranharam, mas aos poucos começaram a perceber algo. Isadora realmente se importava, e isso era algo que muitos líderes ricos nunca tinham demonstrado. Uma semana depois, chegou o dia da reunião com o conselho. Homens importantes da região estavam reunidos no grande salão da mansão. Empresários, advogados, investidores. Entre eles estava Eduardo Montenegro. E também Beatriz. Ela parecia confiante, quase satisfeita. Isadora percebeu isso imediatamente. Augusto entrou na sala com postura firme. Isadora caminhava ao lado dele. Alguns homens cochicharam ao vê-la, outros apenas observaram em silêncio. O presidente do conselho abriu a reunião. Estamos aqui para discutir a estabilidade da administração da propriedade Valmont. Ele olhou diretamente para Augusto, especialmente após decisões recentes que levantaram dúvidas entre os investidores. Beatriz foi a primeira a falar. Todos sabemos que esta propriedade representa muito mais do que apenas terras. Ela representa negócios importantes para a região. Ela fez uma pausa. E decisões impulsivas podem colocar tudo isso em risco. Seu olhar passou brevemente por Isadora. Era uma acusação indireta. Montenegro então tomou a palavra. O barão recusou propostas de investimento extremamente lucrativas. E agora fez um casamento que levanta questionamentos. Alguns homens concordaram com pequenos acenos. Isadora percebeu exatamente o que estavam tentando fazer: transformar o casamento deles em um problema. Mas Augusto falou antes que aquilo avançasse. Minhas decisões sempre foram tomadas pensando no futuro desta propriedade, não em lucros rápidos. Montenegro sorriu levemente. O futuro depende de crescimento, e crescimento exige investimento. Investimento exige decisões racionais. Ele olhou novamente para Isadora. Não decisões emocionais. O salão ficou em silêncio. Era um ataque direto. Todos olharam para Isadora, esperando que ela ficasse em silêncio. Ou talvez que reagisse de forma impulsiva. Mas ela fez algo completamente diferente. Deu um passo à frente. Posso falar? Alguns homens pareceram surpresos, mas o presidente do conselho assentiu. Claro, Isadora respirou fundo. Eu cresci em uma pequena vila, em uma família que lutava todos os dias para sobreviver. Ela caminhou lentamente pelo salão enquanto falava. Sei exatamente o que acontece quando homens ricos tomam decisões rápidas pensando apenas em dinheiro. Alguns homens trocaram olhares. Isadora continuou. As florestas desaparecem, os rios ficam poluídos, e as pessoas que vivem nas terras acabam perdendo tudo. Ela olhou diretamente para Montenegro. Talvez para alguns isso seja apenas progresso, mas para quem vive nessas terras é destruição. Montenegro cruzou os braços. Isso é uma visão muito romântica da realidade. Isadora sorriu levemente. Não. É uma visão baseada em experiência. Ela então virou-se para os membros do conselho.
O barão não está protegendo apenas uma propriedade. Ele está protegendo uma comunidade inteira. O silêncio tomou conta da sala. Muitos homens estavam prestando atenção agora. Isadora então fez algo que ninguém esperava. Ela colocou alguns documentos sobre a mesa. Passei os últimos dias analisando as propostas do Sr. Montenegro. Montenegro franziu a testa. Isso não é assunto para... É exatamente meu assunto, interrompeu Isadora. Ela abriu um dos documentos. Porque esses contratos mostram algo interessante. O presidente do conselho pegou um dos papéis. O que exatamente? Isadora respondeu calmamente. As propostas de exploração de madeira do Sr. Montenegro ultrapassariam os limites legais da região em menos de 3 anos. Alguns homens começaram a ler os documentos. Murmúrios surgiram pelo salão. Montenegro ficou visivelmente irritado. Isso é uma interpretação incorreta, mas Isadora continuou. E os planos ferroviários apresentados aqui atravessariam áreas que pertencem às famílias que vivem nestas terras há décadas. Agora, vários membros do conselho estavam claramente incomodados. Isadora deu o golpe final. Em outras palavras, esse investimento não protegeria esta propriedade. Destruiria tudo o que ela representa. O presidente do conselho fechou lentamente o documento. Olhou para Montenegro. Isso é verdade. Montenegro não respondeu imediatamente. E aquele silêncio já dizia muito. Beatriz percebeu naquele momento que o plano estava desmoronando. Alguns minutos depois, a reunião foi encerrada. A decisão do conselho foi clara. Augusto continuaria no controle total da propriedade e as propostas de Montenegro foram rejeitadas. Montenegro saiu da mansão furioso. Beatriz tentou manter a postura elegante, mas seus olhos demonstravam algo que Isadora nunca tinha visto antes: derrota. Antes de sair, Beatriz parou diante de Isadora. Você teve sorte. Isadora respondeu calmamente. Não. Eu apenas disse a verdade. Beatriz não respondeu. Ela simplesmente virou-se e foi embora. Naquela noite, a mansão parecia mais tranquila do que nunca. Isadora estava sentada perto da lareira quando Augusto se aproximou. Ele ainda parecia impressionado. Eu não sabia que você estava analisando aqueles contratos. Isadora sorriu. Aprendi cedo que às vezes a única maneira de se defender é entender o jogo. Augusto riu levemente. Acho que todos hoje entenderam exatamente quem você é. Ele segurou a mão dela. E eu também. Isadora olhou ao redor da sala. A mansão, as terras, o vale silencioso. Meses atrás ela acreditava que estava entrando em um casamento apenas para salvar sua família. Agora entendia algo diferente. Ela havia encontrado algo muito maior. Uma vida, um propósito e um amor que havia começado da maneira mais inesperada possível. Anos depois, aquela propriedade se tornaria conhecida por algo muito diferente da riqueza do barão. As terras continuaram protegidas. As famílias que viviam ali prosperaram, e muitos viajantes que passavam pela região ouviam uma história curiosa. A história de uma jovem humilde, que havia se casado com um barão viúvo, e que acabou se tornando a mulher mais forte daquela propriedade, porque no final, o verdadeiro poder nunca esteve no título do barão, mas na coragem da mulher que escolheu caminhar ao lado dele. E assim, em um vale protegido entre montanhas e silêncio, Isadora deixou de ser apenas uma jovem humilde e se tornou a mulher que mudou o destino de um barão viúvo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários de qual parte você